E aí galera, meu nome é Alan Ferreira, sou professor de informática e hoje eu vim trazer para vocês uma aula bem simples sobre operadores lógicos ou de comparações. Vamos iniciar nossa aula. Bem, aqui nessa planilha eu tenho todos os operadores lógicos que eu vou poder utilizar e aqui eu tenho o nome de cada um, ou seja, maior do que, menor do que, maior ou igual a, menor ou igual a, diferente, igualdade. Bem, você deve estar se perguntando aí em casa, mas o que é um operador de comparação? O que ele vai me trazer? Bem, os operadores de comparação ele vai trazer dois resultados, verdadeiro ou falso. Se a comparação for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. Vamos dar um exemplo? Vamos lá para os nossos exemplos. Aqui eu tenho uma pequena planilha onde eu vou citar alguns exemplos dos operadores. Por exemplo, igualdade. Lembrando que toda fórmula no Excel começa com igual. A1 está pedindo aqui maior do que, então eu vou colocar o sinal maior. E vou pegar a outra referência que equivale a 55, que está na C1. A pergunta é bem clara. A1 é maior que C1? A gente pode reparar que no A1 eu tenho 10 e no C1 eu tenho 55. Esse resultado tem que ser falso. Por quê? Porque A1 não é maior que C1. Vamos ver o resultado? Olha só, retornou falso. Agora, a minha pergunta vai ser a mesma pergunta. Só que, se eu colocar aqui 60, ou seja, mudar um valor que está na A1, agora vai ser verdadeiro. Professor, o que aconteceu aqui na minha célula? Bem, pessoal, quando acontecer isso, aumente a sua célula, ou seja, aumente a largura da sua coluna, ok? Continuando. 60 é maior do que 55? Nesse caso, retornou verdadeiro. Se eu coloco aqui no C1 100, retorna falso, porque 60 não é maior que 100. Vamos para o caso de baixo. Aqui ele está pedindo para que eu use o menor. Então vamos lá. Igual a 2 menor do que C2. Essa resposta tem que ser verdadeira, porque 50 é menor do que 60. Vamos ver? Olha só, verdadeiro. Mesma coisa, se eu mudar alguns valores aqui na A2 ou na C2, a minha fórmula pode ou não ser alterada. Dá um exemplo. Se eu coloco aqui 50 e na C1 coloco 50 também, ele vai me retornar falso. Porque a pergunta é, A2 é menor do que C2. Ele não quer saber se é igual, ele apenas está querendo saber se é menor. Então aqui o resultado é falso. Agora se eu colocar aqui 60, como tinha antes, vai se tornar verdadeiro. Terceiro caso. Igualdade. A3 maior ou igual, que é o operador que está me pedindo, a C3. Esse resultado ele vai ser verdadeiro, porque o A3 ele não é maior do que 800, mas ele é igual. Então ele vai me retornar verdadeiro. Ok? Então, 800 é maior ou igual a 800? Verdadeiro. Se eu colocasse aqui 801, seria falso. Ou seja, 800 não é maior nem igual a 801. Correto? Quarto caso. Igualdade. A4 menor ou igual a C4. Nesse caso, vai ser verdadeiro, porque 150 é menor que 200, mas ele não é igual. Quando eu tenho uma dessas situações aqui, qualquer uma dessas comparações, se tiver alguma delas verdadeira, ele vai me retornar verdadeiro. Olha só, verdadeiro. Ou seja, ele não é igual, mas ele é menor. Quinto caso, igualdade A5 diferente de C5. Ou seja, a pergunta aqui é bem objetiva e clara. A5 é diferente de C5? Correto. Por quê? 300 ele é diferente de 250. Então aqui também vai ser verdadeiro. Igualdade agora. Igualdade A6 é igual
a C6? Nesse caso vai ser falso, porque 400 não é igual a 350. Então, meus amigos, notem que em apenas duas situações retornamos falso. Lembrando, outras planilhas podem ser que todos venham verdadeiro ou todos venham falso, dependendo do que a empresa pedir. Aqui eu coloquei como exemplo números simples, tá? Onde eu estou usando diariamente, tá ok? Que eu poderia colocar qualquer valor e aqui também. Ok? Vamos fazer uma revisão? Vamos lá. Para começar, eu tenho aqui os operadores lógicos, ou seja, operadores de comparação, é aqueles que vão me trazer apenas dois resultados, o verdadeiro ou falso. Então eu tenho maior, menor, maior igual, menor igual, diferente, igualdade. Ok? Vamos fazer outro exemplo. Deixa eu apagar aqui todos. Vamos lá. De novo. Igual a 1 maior que C1. Bem, a pergunta é bem clara. A1 é maior que C1? Ou seja, 60 é maior do que 100? Não. Então ele vai dar falso. Ok? Vou fazer mais outra aqui com o maior igual agora. Igual a 3 é maior ou igual a C3? Nesse caso, verdadeiro. Vamos imaginar que você começou uma fórmula e você colocou A2 menor do que, desculpa, A2 menor do que C2. E aí você teclou Enter. E aí, nada aconteceu. E agora, o que nós fizemos de errado aqui? Uma dica interessante, pessoal, é que quando você for começar a trabalhar nas células, não precisa pressionar espaço, tecla Enter, não precisa clicar duas vezes para editar nada. Basta você começar digitando o que você quer. Aqui eu comecei dando um espaço. Então, igualdade, quando tem espaço, ele não reconhece como fórmula. O que eu teria que fazer aqui? Eu teria que apagar, olha só, e aí ele vai lá e aceita como fórmula. Vamos fazer de novo? Vamos lá. Então, eu comecei pressionando espaço. Aí eu comecei igual, como se fosse uma fórmula comum. A2 menor do que C2. Aí teclei Enter. O resultado não veio. O que pode ser? Nesse caso, foi o espaço quando eu pressionei no início. Então apaguei, ele voltou a ser uma fórmula. Bem, galera, nossa aula de hoje é isso. Eu espero que tenham gostado. Acessem o meu blog, né, lá eu tenho muito exercício. Assistam também a segunda parte desse vídeo, que é a função C, que trabalha com os operadores lógicos. E até mais.